Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando é a Lu Brits, eu sou psicopedagoga, psicomotricista, aqui do Projeto Neuro Saber. E daí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos falar hoje sobre TDAH e implicações escolares. Gostaram da nossa conversa de hoje? Vai ser legal. Então, se você gostou, curta, compartilhe para a gente poder ter mais gente aí. Chame seus amigos, chame o professor do seu filho, chame o profissional que cuida do seu filho. E ao contrário, você profissional, chame aí o filho, né? Chame o pai do seu paciente, chame o seu professor que você conhece, enfim. Para quem não sabe, o que é TDAH? TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É um transtorno que ele é caracterizado por dois subtipos, né? São crianças, adolescentes e adultos. A gente acha que o TDAH ele é apenas uma coisa de criança, e não. O TDAH ele é um transtorno que ocorre aí por volta de 6% da população, e dentro desse transtorno, que é que é comum aí, né, principalmente dentro da infância, ele afeta principalmente as habilidades de atenção, concentração, questão de humor, a questão da agitação, enfim, são muitas coisas aí que o TDAH ele pode estar alterando dentro do desenvolvimento das crianças, adolescentes e adultos. Vocês sabiam que tem adultos com TDAH? Pois é, temos adultos com TDAH. Então, o TDAH ele é um transtorno neurodesenvolvimental que acontece aí por volta de 6% da população, afeta crianças, adolescentes e adultos, e esse transtorno ele se caracteriza por várias questões. Você pode ter aí um TDAH, que ele é hiperativo e impulsivo, que é aquela criança ou adolescente que não para, que corre, que pula, enfim, que é agitada, que não consegue continuar as atividades. Não é uma agitação normal, a gente chama de uma hiperatividade, né? É mais do que uma agitação. Qual que é a diferença, né, de uma agitação normal e de uma hiperatividade? A gente sempre fala que esses transtornos de neurodesenvolvimento, e o TDAH é um deles, a gente fala que ele tem um aspecto dimensional. Por quê? Porque agitada, toda criança mais ou menos fala a verdade, ela corre, ela pula, ela faz várias aí atividades e se desenvolve de uma determinada forma, mas quando essa agitação, ela prejudica o desenvolvimento, aí a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Uma agitação normal, ela vai explorar, ela não vai aí ter prejuízo. E aquela criança que cai, se machuca, continua insistindo no erro, os amiguinhos não conseguem ficar perto porque ela é super agitada, ela é impulsiva, ela não espera ninguém, ela vive tendo problemas, se metendo em confusão, enfim. Isso daí é uma coisa prejudicial. Então aí nós temos que pensar, não estamos falando que mas nós temos que pensar numa possibilidade de ser um TDAH. Mas TDAH não é só criança agitada e hiperativa, não. Criança desatenta também. Pois é, a gente acha que só criança que ferve, aquela criança hiperativa. Nós temos aí crianças que são desatentas, aquelas crianças que vivem no mundo da lua, que se perdem, que você chama, ela não presta atenção, que você dá uma ordem, ela esquece. A gente fala que ela tem muito problema de memória, mas vai ver, o problema não é a memória, o problema é a atenção. E por quê? Porque a gente tem que pensar na nossa aprendizagem da seguinte forma: eu tenho atenção, memória e aprendizagem. Se eu não tenho atenção, eu não memorizo. E se eu não memorizo, eu não aprendo. Então essas crianças, as professoras se queixam muito que ela esquece, tudo que fala esquece, ensina hoje, amanhã já esqueceu, enfim. Várias coisas que eu já fui professora, né, muito tempo em ensino regular de 1º ao 5º ano, então a gente consegue visualizar bastante essas crianças e consegue estar percebendo aí aquela coisa da falta de memória, mas você vai ver a questão não está na memória, a questão está na atenção. E daí, estão gostando da live de hoje? Que bacana, nós estamos com quase 450 pessoas, coloquem um coração aí, um joinha, enfim, para saber que a gente está aí se a gente está conseguindo fazer um diálogo bacana. A Márcia falou assim: sou mãe
de um adolescente com TDAH. Aprendo muito com vocês e compartilho seus vídeos para ajudar outras mães e pais que precisam de orientação. Parabéns. Oh, muito obrigada, muito obrigada. E vocês sabem que a gente aqui na Neurosaber, principalmente eu, né? Eu não estudo o TDAH só por ser uma especialista em psicopedagogia e psicomotricidade. Eu estudo porque eu tenho um filho com TDAH. Então, só quem tem um filho, alguém na família, que sabe verdadeiramente, né, que não é uma brincadeira, não é uma frescura, não é uma falta de limite. Então, a Carol, boa noite aqui da China. Oh, a gente tem gente da China, que legal, bacana. Você sabe que nós temos muitos alunos aí na China dos nossos cursos? Que bacana, né? Então, eu tenho um filho com TDAH, então eu sei bem do que eu tô fazendo, do que eu tô falando e das coisas que eu faço e tudo, eu tenho propriedade para falar, porque além de estudar como profissional, né, também fui professora, eu tenho um filho, então a gente sabe que não é fácil, a gente sabe dos desafios que tem diariamente, que não é só dar a medicação é um ponto do tratamento e é um tratamento importante, né? A parte multidisciplinar. E aí a Luciana faz uma pergunta, a Luciana Perrone faz uma pergunta muito interessante, a André também. Como lidar com essas crianças na sala de aula? Então, hoje a nossa live, dia 19 de setembro, é dia de conscientização nacional do TDAH e nós vamos falar um pouco sobre dificuldades escolares e TDAH. O que a gente pode fazer para ajudar essas crianças na sala de aula? Bom, vamos lá então? Lápis e papel na mão. Então, vamos começar. Primeira coisa que é bem importante, a gente tem que conhecer o transtorno. Então, você tem que saber, por exemplo, o professor tem que saber que eu tenho tipos de TDAH, que eu tenho TDAH impulsivo, hiperativo, desatento. Primeiro passo é você conhecer que existe o TDAH, conhecer e saber que o TDAH ele é um transtorno que tem que ser tratado de ordem médica, psicopedagógica, fonoaudiológica, enfim. Ele é um transtorno, professor, que ele tem que ser tratado por outros profissionais também. Não é só dar a medicação. A gente tem muito mais o que fazer. O ambiente escolar, gente, ele é um ambiente que ele necessita de uma série de coisas. Às vezes as pessoas falam assim, mas na escola é fácil aprender. Não é, não. O conteúdo escolar é um conteúdo o ambiente escolar é um ambiente extremamente estruturado. Ele é um ambiente que necessita um comportamento para você aprender, porque os conteúdos, eles são organizados de uma forma a ter pré-requisitos. O que significa isso? Se eu não tiver aprendido bem a alfabetização, eu não vou aprender bem a ler, a escrever, e os conteúdos subsequentes, eles são sistematizados, gente. Então, a escola, ela é um ambiente que exige um comportamento adequado para poder aprender, que exige nível de atenção, que exige nível de concentração. Então, é muito engraçado, às vezes, quando a gente recebe aqui na clínica, fala, não, mas quando ele está no computador, quando ele está em frente a alguma coisa, ele aprende. Por que na escola ele não aprende? Porque a escola é um ambiente que exige muito potencial cognitivo, exige muita atenção, a criança tem que focar. Se tiver algum barulho, alguma coisa, a criança não vai poder se perder, ela tem que estar lá toda... O que é uma sala de aula, gente? São 30 crianças, muitos estímulos, muitas coisas que distraem a criança. É muito diferente de um ambiente de computador, que você só tem lá a tela de computador e a criança que fica lá. E detalhe, o computador é outro tipo de leitura, diferente de uma sala de aula. O computador, ele já tem estímulos, ele é uma coisa mais dinâmica do que a aprendizagem de uma sala de aula. Então, é muito importante a gente ter isso. Muitos professores falam assim, mas por que no computador ele é bom? Os pais falam, mas... Não, são aprendizados diferentes, são áreas cognitivas diferentes do cérebro. Então, bom, primeira coisa, tem que conhecer o transtorno. Segunda coisa, por que o SUS não reconhece esses transtornos para tratamento em equipe multidisciplinar? Elizabeth, você tem toda a razão. O SUS deveria sim dar apoio para os pais e para a escola. Sabe por quê? A gente acha que a inclusão, ela acontece lá na escola. Se nós não tivermos o apoio do sistema público de saúde ajudando esse professor em sala de aula, a inclusão não se efetiva.
Eu sou professora, além de profissional, então eu meio que defendo um pouco os professores nesse sentido, porque não é fácil você ter 30 alunos numa sala de aula e ter alunos inclusos. Eu não estou falando que eu sou contra a inclusão, sou super a favor, mas a gente tem que ter uma inclusão consciente, porque é muito fácil uma pessoa lá em Brasília assinar um papel e falar que tem que ter inclusão, mas cadê o médico para dar apoio para esse professor? Porque no caso do TDAH, por exemplo, a medicação ela é muito importante para o trabalho do professor em sala de aula. E às vezes os professores, com medo da medicação, até não incentivam o uso dessa medicação. Falam assim, não, essa medicação é faixa preta. Não, essa medicação... Gente, se o professor conhecesse, se tivesse o médico apoiando ele, o professor seria o primeiro a ajudar essa criança e esse pai a estar auxiliando na medicação, né? E também um apoio psicológico. Por quê? Porque a gente precisa do apoio de terapia cognitivo-comportamental. E quem que tem terapia cognitivo-comportamental nesse país, do sistema público? A gente não tem. Precisa ter essa terapia, e porque essa terapia ela é indicada pelos consensos internacionais, a medicação e terapias, inclusive a terapia cognitivo-comportamental. Tá? Então, e aí vocês vão falar assim, mas Luciana, então a gente não tem um sistema público de saúde, a gente enquanto professor não pode fazer nada? Não, a gente pode sim fazer algumas coisas e algumas modificações. Primeiro, estudar o que é TDAH, ver as questões da medicação, ter sempre uma conversa muito clara com a família. A criança com TDAH, o adolescente, ele não precisa estar em sala especial, não precisa ter nada disso, ele pode estar inserido numa sala regular. Aí é muito importante você conhecer como o seu aluno aprende, né? Às vezes ele aprende ficando mais na frente, às vezes não gosta de ficar muito na frente, gosta de ficar mais no meio da sala. É muito importante o professor entender mais ou menos como que esse aluno aprende. É importante a gente trabalhar com habilidades, com coisas que eles gostem, tá? É muito importante na aula o professor tá toda hora mudando o tom de voz, o professor tá primando por qualidade, não por quantidade, né? Então, uma das queixas grandes que a gente tem nas crianças com TDAH, eles odeiam escrever, não gostam de escrever. E se escreve, detesta apagar. Detesta apagar. Pergunta como eu sei disso, né? Quando meu filho. Então, o que a gente trabalha com essas crianças? Ao invés de eles escreverem 10 palavras, escrevam 5, mas façam bem feito para ele ter esse sentimento de motivação e que ele consegue fazer, né? E de preferência, né, que ele escreva menos, mas que ele faça com efetividade aquilo que ele se propôs a fazer. Então, isso é muito importante dentro do quadro da criança com TDAH. É muito importante também a gente fazer eles escreverem sobre coisas que eles gostem, coisas interessantes. Por exemplo, se eles gostam de dinossauros, peça para escrever sobre dinossauro, peça para ler sobre dinossauro. Então, assim, a gente pegar as coisas que eles gostam e transformar isso numa forma acadêmica, numa forma de estar trabalhando isso dentro dos aspectos aí do dia a dia escolar. Né? O meu filho, por exemplo, teve uma época que ele amava Segunda Guerra Mundial. Então, eu não preciso nem falar que eu comprava tudo de Segunda Guerra Mundial para ele. E ele adorava ler e conversar, enfim. Então, a gente tem que estar sempre auxiliando nesse sentido, né? A escrita para criança com TDAH é muito complicada, porque a escrita ela é um mecanismo neuropsicológico que exige muitas funções cognitivas. Gente, nós estamos com quase 670 pessoas. Que bacana! Que bom que vocês estão gostando! Bacana! Bom, a Paula perguntou, indícios de comportamento em TDAH com crianças de 3 anos? Sim. Nós temos, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele pode aparecer até os 12 anos, mas existe crianças que já com 2, 3 anos aparecem sinais sim. E aí, ó, Paula, quanto mais cedo você tratar e trabalhar com essa criança, muito melhor o resultado, ok? Então, essa escrita, ela é difícil para eles. Então, a gente tem que fazer com que eles façam a qualidade, em vez de muita coisa escrita, melhor pouca coisa. E outra coisa, nós não inserimos aprendizagem baseada em erro com criança com TDAH. O que significa isso, Luciana? Significa o seguinte, a gente não vai fazer, escreve do seu jeito e depois a gente conserta. Não. A aprendizagem com crianças assim, elas precisam já estar certo o que elas vão fazer certo e não errado para elas pensarem. Não. Isso acontece com crianças que não têm nenhum tipo de transtorno. As crianças que têm transtorno, elas têm um nível
de rejeição ao erro absurdo. Então ela se sente, ela tem uma labilidade emocional muito grande. E o erro para essas crianças, ele não é construtivo, ele é destrutivo. Então evitem fazer com que elas errem. Se você já sabe que tem alguma coisa que ela pode errar, não faça. Já coloque ela de uma forma com que ela acerte, porque esse sentimento vai dar alegria, vai dar motivação para ela continuar a fazer, porque ela já tem muita dificuldade para fazer, ok? Então vamos lá. Uma dica valiosa aos pais, algo fundamental que você poderia passar. Soraya, uma das coisas fundamentais que eu, como mãe de uma adolescente com TDAH, posso falar para você. Não é porque o seu filho também está medicado, está fazendo terapia, que ele também não vai dar trabalho. O TDAH, ele é um transtorno que ele cicla. Às vezes as crianças estão indo bem, de repente acontece alguma coisa e elas acabam indo mal. Então, ele é um transtorno que ele exige uma regulação. O pai tem que estar sempre de olho no filho. Então, sempre tá vendo como tá na escola. Sempre tá em cima. Se tirar a nota baixa, se não fizer tarefa, tem que sempre estar junto. Tá? Então, essa é a minha dica preciosa para os pais. E, principalmente, ter muita conversa, ter muito afeto, mas ser muito firme também. Né? É muito importante que a gente não esmoreça com os nossos filhos porque eles tenham TDAH, porque a vida não esmorece com eles. Então nós temos que ensiná-los, entender que eles têm uma dificuldade sim, mas também cobrar, mas cobrar de uma forma com que eles consigam dar conta. Sabe por quê? Porque senão eles podem usar o TDAH como uma muleta. Eu tenho TDAH. E, na verdade, não, né? Na verdade, a gente tem que entender que o TDAH faz parte da vida e que ele tem também outras potencialidades que ele tem que estar desenvolvendo, ok? Bom, avaliação. Como que a gente vai fazer uma avaliação para essa criança? Bom, o adolescente. Tem várias formas. Tem crianças, adolescentes que gostam de fazer avaliações separadas. Tem alguns que não gostam, enfim. Aí tem vários tipos de crianças e adolescentes com TDAH. Tem uns que gostam de fazer trabalho, complementando a nota. Porque o que é importante? Não é importante a prova, é importante saber se ele conseguiu entender o conteúdo de prova. Isso é super, super importante, entendeu? A Marinês falando, Lu, estou arrepiada, pois vejo você descrevendo meu filho. Meu Deus, obrigada. Que bom, Marinês. Fico muito feliz. Porque a Karina também, você descreveu as características do meu filho. Porque não é fácil, né? Eu, muitas vezes, fui acusada que eu não educava meu filho, que eu preferia um filho em detrimento de outros, enfim. E não é verdade, né? Só quem tem um filho com TDAH sabe das dificuldades que é. E eu não tenho um filho, eu só tenho 3. Então, a gente tem que saber administrar isso também em relação à família, ok? Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente costuma fazer, por exemplo, ele tem alguma tarefa, algum trabalho para fazer, já vai adiantando esse trabalho, porque se deixar tudo em cima da hora, fica muito complicado. E sempre cobrar a responsabilidade, sabe? Porque tem coisas que dava para ele fazer e ele acabou folgando. Então, a gente, enquanto pai, tem que estar muito atento a isso, para eles não usarem esse tipo de coisa contra a gente, ok? O tempo de aprendizagem de uma criança com TDAH é diferente de outra criança? Sim. E vocês sabem que existem pesquisas científicas falando que crianças com TDAH, elas apresentam uma maturidade, elas são mais imaturas do que as outras crianças, elas demoram mais para amadurecer. Por isso que a gente tem que ficar muito, muito atento com os nossos filhos, com os nossos alunos em relação a drogas, a comportamentos sexualmente, tá? Comportamentos sexuais, né? No sentido assim de comportamento de risco, né? Sexo, gravidez precoce, todas essas coisas são mais recorrentes em pessoas de TDAH. Então, é muito, muito complicado. A gente tem que estar sempre verdadeiramente de olho. Sim, hoje o DSM, ele fala da questão dos que são muito inteligentes. Sim, nós temos TDAHs que são inteligentes, que são às vezes acima da média. E hoje em dia o DSM-5, ele coloca a deficiência intelectual, ela também pode ter TDAH. Mas na maioria dos casos eles são inteligentes, são inclusive acima da média. Ok? Hoje, Lorena, é 19 de setembro, é dia de conscientização, dia nacional de conscientização do TDAH. E por isso que nós estamos fazendo nossa live de hoje, falando sobre isso. Bom, vocês gostaram, gente, da live de hoje, das dicas para os professores, das dicas para os pais? E aí, gostaram disso? Vou fechar com uma última dica, leitura.
Leitura é a treva, não é? Fala a verdade. Eles não gostam de ler, eles não têm paciência de ler, eles querem ler só pedaços do livro para chegar ao livro logo final. E eles começam aí, quando lê, ou lê trocando palavra, ou lê sem ritmo. Meu Deus do céu. O que a gente pode fazer para fazer leitura? Divide a leitura com o filho. Tô vendo que vocês estão amando, que bom, cheio de coração. Divide a leitura com o seu filho. Faça ele ler coisas interessantes e programe atividades de leitura. A leitura, ela é uma habilidade super importante e que auxilia muitos mecanismos psicocognitivos aí de qualquer criança. E se tiver TDAH, então, mais ainda. Que idade para definir o diagnóstico de uma criança com TDAH? A gente pode fazer diagnóstico de uma criança com TDAH com 3, 4, até idades bem pequenininhas. Ou lá com 20, 25, enfim. A gente pode fazer o diagnóstico tanto em idades precoces quanto mais velhos. Mas o diagnóstico precisa ser sempre feito e o tratamento multidisciplinar é muito, muito importante. Gostaram da live de hoje? Ah, tá cheio de coração, fico super bacana, fico muito feliz que vocês gostaram. Queria que vocês compartilhassem essa live. Eu queria que vocês fizessem essa live chegar a muitos pais, muitos professores que precisam estar ouvindo isso, que às vezes estão desesperados, que estão preocupados com seus alunos, com seus filhos. É muito importante, né? E a época de provas é igual jogos vorazes. Tem pais falando, verdade, é difícil, é complicado. Eu sei bem o que é isso. Última pergunta. TDAH e epilepsia. Existe correlação sim. Pode ter TDAH e pode ter pode ter TDAH e pode ter epilepsia também. Pode ter convulsão, ok? Gente, Deus abençoe. Tudo de bom para vocês. Fico super feliz. Nós tivemos quase 750 pessoas hoje na live. Fico super feliz. Quem faz o diagnóstico de TDAH? Médico. Mas a equipe multidisciplinar tem que ajudar nesse diagnóstico com testes e outras coisas, ok? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Se inscrevam para a terceira jornada da Neurosaber. Nós vamos falar sobre transtornos de aprendizagem. E até. Tudo de bom. Um abraço. Deus abençoe.